Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na videoaula de hoje a gente vai fazer aqui mais um tema natalino, tá? E aqui a gente vai fazer transparência. Então eu vou preencher aqui, ó, esse espaço, tá? Com a cor amarelo gema, tá? E vou sair um pouquinho para fora do risco, tá bom? Como se a luz ela ultrapassasse o vidro, né? E saísse para fora aqui do da nossa pintura. Então, a intenção é essa, tá? Então, por isso, em alguns espaços eu vou colocar aqui um pouquinho de amarelo gema, certo? Mais uma pintura que a gente não vai fazer um fundo, mas se vocês quiserem fazer, pode fazer, tá? Um fundo no tom de azul, um azul clarinho, um azul seria um azul. Vocês podem fazer um tom de azul clarinho, um tom de verde, enfim, o fundo fica a critério de vocês, tá? Ó, só em alguns espaços eu coloquei o amarelo um pouquinho mais pra fora, tá? E pra fazer as folhas, eu vou usar aqui o amarelo limão e vou preencher quase toda a folha. E vou vir com a cor verde musgo e contornar ela inteira, tá? E vou mesclar as cores, deixando o amarelo, o verde limão aparecer, tá bom? O amarelo limão, gente, desculpa. A cor amarelo limão aparecer no meio, tá? Contornei aqui, limpei meu pincel e venho esfumaçando aqui, ó. Mas deixando sempre o amarelo limão presente. Vou limpar meu pincel, vou voltar com um pouquinho de amarelo limão novamente. Ó. E vou espalhar em volta, certo? Vou pegar aqui a cor verde, pode ser o verde pinheiro ou verde pântano. E vou traçar uma linha no meio. E vou puxar alguns galinhos, ó. Somente isso, eu não vou usar o branco aqui, tá? Então, meninas, dessa forma, a gente vai fazendo aqui as outras, tá? Do mesmo jeito, amarelo limão. Aí depois eu venho com o verde musgo. Faço todo o contorno aqui e venho puxando pra dentro do amarelo limão, certo? Não precisa de muita tinta, tá? E esse processo a gente vai fazer as outras de cima da mesma forma, tá? Do mesmo jeitinho que a gente fez essa, a gente faz as outras, certo? Limpa o pincel agora e vem tirando esse excesso aqui, ó, puxando pro meio, deixando o meio livre, tá? Para que não, para que o verde, o amarelo limão se sobressaia. A gente volta com um pouquinho de amarelo limão novamente para tirar toda a marcação, certo? E no meio, a gente traça uma linha com a cor verde pinheiro. E tá pronto, certo? As outras a gente vai fazer da mesma forma. É só repetição, tá? Ó, aqui eu vou fazer com vermelho tomate, pra mim ficar no tom de vermelho aqui, ser simbolizando o Natal. Eu vou vir com vermelho tomate, vou pintar toda essa parte. E eu vou sombrear com a cor vinho, tá? Vou pegar um pincel menor e vou sombrear com a cor vinho, tá? Essa parte daqui também eu vou fazer o mesmo processo, eu vou colocar o vermelho tomate. Nessa parte que tem essa marcação, eu vou deixar ela livre lá em cima, que vai ser onde vai ter um reflexo, certo? Então, eu vou deixar ela livre e vou pintar todo o restante. Olha só. Porque depois eu vou preencher com o branco aqui, tá? Primeiro eu vou iluminar
escurecer com o vinho e depois é que eu faço o reflexo ali com o branco, certo? Vou pegar um pincel menor e vou vir fazendo a parte de sombra. Eu vou iluminar depois com branco, meninas, tá? Ele vai ficar tipo um rosa. Eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Ó, essa parte aqui eu escureço. Eu vou deixar o risco disponível pra vocês aqui na descrição, tá certo? É um risco natalino, tá? Então, pra quem me pediu um risco natalino com transparência, e transparência também, né? Então, tá aí a dica pra vocês, tá certo? Aqui a mesma coisa, ó. Eu faço aqui meu sombreamento aqui, a parte de sombra. Esse tecido é um tecido pra amostrinha, tá, meninas? Eles são retalhos de Oxford, tá? Eu não tenho retalhos mais, eu tenho um retalhos de sacaria, mas é bem curtinho, então, pra me fazer um desenho maiorzinho, teria que ser um retalho maior, né? Eu não tenho. Eu tô esperando chegar tecido de sacaria pra me trazer os riscos da minha apostila. As de menininhas eu ainda consigo trabalhar nesse de Oxford aqui, porque ele tem em média 30 centímetros, os retalhos, né? O de sacaria eu não tenho, ele é bem menorzinho, acho que se eu não me engano tem só 15 centímetros de comprimento. Então, tô esperando chegar tecido para mim fazer os riscos da apostila, os de rosas e jarros. Porque eu tô entrando em contato com a loja, só que lá não chegou ainda, então eu tô esperando por eles, tá certo? Então, por isso que eu não trouxe ainda mais vídeos da apostila de rosas e jarros, tá? Porque eu tô sem tecido. Então, tô esperando chegar. Olha só, aqui eu vou preencher de branco. Certo? Com cuidado para não acabar borrando, porque eu coloquei o vinho, né? Então, pode acabar borrando, sim. Só é trabalhar com cuidado, certo? Às vezes, a cerdas do pincel ultrapassa o limite e acaba borrando. Mas não tem problema, a gente conserta, tá certo? Tudo há conserto. Meninas, eu quero dizer pra vocês que hoje uma pessoa me chamou a atenção, porque ela falou que não estava conseguindo entrar na cabeça dela como pintar, né? Ela comprou os materiais e não estava conseguindo. E isso me deixou bastante tocada em ver que uma grande parte, quem está começando agora, né? Que quer ver videoaulas, não tem condições também pagar um curso, ou também por conta da pandemia, tem muitas escolas que estão começando a voltar agora, né? Escola de pintura. Então, isso me deixou muito... Mexeu comigo também, porque um dia eu precisei de uma ajuda e foi aqui no YouTube que eu encontrei essa ajuda. Então, por isso que vocês podem sempre contar comigo, tá certo? Sempre no que precisar, se eu puder ajudar vocês, vocês têm meu contato aqui na descrição, certo? Pode falar comigo que eu respondo sim, tá bom? Então, se eu fui ajudada um dia, né? Se alguém chegou até a mim e me ajudou, eu me sinto na obrigação de fazer o mesmo, ajudar vocês, tá? Não é uma obrigação, mas para mim é o maior prazer, tá bom? Em poder ver vocês trabalhando, fazendo a sua pintura, postando lá no grupo do Facebook, seus trabalhos, ou no Instagram, tá certo? Vendendo bastante, que eu sei que, por mais que esteja essa pandemia, mas graças a Deus, de vez em quando a gente sempre tem uma venda, e é isso que a gente nos motiva a estar trabalhando sempre, né? Estou preenchendo aqui com a cor amarelo gema, tá, pessoal? Eu fiz a minha sombra com a cor cerâmica. Eu gosto muito dessa combinação, então por isso que na grande maioria das vezes eu trabalho com ela, tá? Preenchi tudo com a cor amarelo gema e agora eu venho fazendo sombreamento. Olha só, vou fazer aqui a minha sombra com a cor cerâmica, certo? Observem os pontos de sombreamento, tá? Para que vocês consigam acompanhar e fazer do mesmo jeitinho, certo?
Então, pessoal, vou fazendo aqui a marcação da minha sombra, tá? Pra depois eu vir com o branco iluminando, certo? Venho com o branco aqui, limpo o meu pincel e tiro o excesso. Sempre tirando bem o excesso e misturando as cores, tá? Se foi excesso de branco, volta novamente com um pouquinho de cerâmica. Certo, pessoal? Lembrando a vocês que o risco vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Olha só, gente, eu não gravei a vela, né? Pintando a vela, eu dei pausa no celular e acabou esqueci de tirar a pausa, né? Mas olha, a vela eu preenchi com a cor vermelho, tomate. Fiz a sombra com a cor vinho e vim com o branco iluminando, certo? Aqui o acendedorzinho da vela eu fiz com a cor, coloquei um pouquinho de vermelho e um pouquinho e ao redor coloquei amarelo gema. Depois eu vim com o branco, certo? Ó, aqui foi o vermelho tomate, bem no meio eu coloquei, tá? Aí em volta eu vim com o branco, certo? Ó, aqui eu coloquei o branco, tanto desse lado quanto do outro. Eu fiz aqui uma sombra com a cor cinza, tá? Em volta aqui do vidro, para delimitar aqui o vidro, certo? E essas bolinhas aqui eu vou colocar o vermelho tomate. Não vou fazer uma luz, eu vou só preencher e vou colocar aqui um pontinho com a cor vinho. O principal, gente, era a vela, que era pra mim ter gravado pra vocês. E acabou, eu dei pausa no celular e acabou esquecendo de tirar a pausa. Quando eu olhei, já tinha pintado. Mas acho que dá pra entender, né, gente? Ó, a vela eu fiz, a parte dourada aqui foi amarelo, gema e cerâmica, e o branco só no meio. E a parte aqui da vela em si foi vermelho tomate, né? Depois eu fiz a sombra com o vinho e depois eu vim com o branco, tá? Pra iluminar. Você só é dar pausa no vídeo e olhar direitinho como é que faz. Eu fiz todo o preenchimento com vermelho tomate da vela e vim depois com o vinho escurecendo aqui, certo? Então, é só dar pausa no vídeo e olhar direitinho e fazer. Não é difícil. Ó, e agora eu vim com o vinho fazendo aqui só um pontinho, ó. Certo? Aí eu vou vendo os detalhes onde precisa retocar, tá bom, pessoal? Agora, depois de pronto, já tá seco, tá, pessoal? Tá seco, seco. Porque se eu fizer a transparência com a minha tinta úmida, vai borrar tudo. Então, eu preciso que esteja seco, certo? E a gente vai trabalhar com o branco sempre pro mesmo sentido, sempre pra cima. Eu vou contornar aqui, ó. Contorno e subo até em cima com o meu branco. Meu pincel tem que estar seco, minha pintura tem que estar seca, certo? Que tem que estar úmido aqui apenas o branco. Ó, coloco o branco aqui, vou até lá em cima, certo? Sempre pro mesmo sentido, ó. De baixo daqui onde eu comecei e sempre vai começando, vai fazendo aos poucos, tá? Vai de baixo, sempre no mesmo sentido, sempre subindo pra cima, certo? Ó, não precisa de muito não, tá? Que a gente precisa dar destaque aqui a vela tem que aparecer também, certo? Ela vai ficar um pouquinho fosca, mas depois eu venho ajustando, se caso for preciso, tá certo? Ó, sempre pro mesmo sentido. Pego o branco
tinta só de um lado do pincel. Se for muita tinta, tira o excesso. Ó, eu tiro o excesso assim e coloco aqui, ó. Vou fazendo aos poucos, tá? Coloco um pouquinho, vou subindo pra cima, vou tirando esse excesso de tinta. Vou subindo, ó, cobrindo a vela mesmo, mas sempre pro mesmo sentido. Sempre pro mesmo sentido, tá? Então, não esqueça disso. Não fica pra cima e pra baixo, pra um lado e pro outro. Faz aqui o contorno, ó. E sobe pra cima, tirando esse excesso do branco, ó. E subindo sempre pro mesmo sentido do risco, tá? E aqui a gente contorna também até lá em cima, ó. Também faz esse contorno, certo? Olha só, para finalizar aqui, vou mostrar para vocês. Coloco o branco. E esfumaço, vem tirando o excesso, tá? Olha só, trabalho finalizado. Espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje, certo? Se você gostou, não esquece de deixar o like e compartilhar com os amigos. É um risco fácil, um risco natalino, tá? Fácil de fazer para iniciante mesmo, tá? E aqui tá uma transparência. Espero muito que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o like. Um grande abraço a todas vocês e até o próximo vídeo.